Oi, pessoal, bom dia. Eu não vou conseguir dar a última aula, né? Falar o que faltou de volumetria de óxido do som, por isso eu estou gravando essa videoaula aqui, tá certo? Para a matéria da prova. Estarei à disposição de vocês na segunda-feira, na segunda não, desculpa, na terça-feira, na parte da manhã, para tirar dúvidas da resolução de exercícios, porque hoje eu já vou colocar a lista de exercícios também, tá ok? Bem, no caso da volumetria de óxido do som, é uma coisa que falta, é muito tranquilo, é muito pouco. Né? Nós já falamos que reações de oxidação são reações que ocorrem com transferência de elétrons, né? Levando a mudança no estado de oxidação delas. Então, uma reação, por exemplo, entre o ferro 3 e o ácido oxálico, né? O ferro 3 vai a ferro 2 e o ácido oxálico vai a CO2. Né? Então, houve mudança no número de oxidação, no estado de oxidação, tanto do ferro quanto do carbono. Né? Já falamos também que o ganho de elétrons ele se dá o nome de oxidação, né? De redução, que é o ganho de elétrons, a redução do estado de oxidação, se dá o nome de redução. Já a perda de elétrons, ou aumento do estado de oxidação, é chamado de semi-reação de processo de semi-reação de oxidação. Né? Então, nós temos aí a oxidação do ácido oxálico a CO2, liberando 2 elétrons, e a redução do ferro 3 a ferro 2, com um ganho, né, de 2 elétrons. O ferro 3, cada ferro 3 tem que ganhar 1 elétron, por isso 2. Lembrando que os processos eles sempre ocorrem em pares, não tem como acontecer a oxidação se não houver a redução e vice-versa. Né? Então, como uma espécie que oxida ela vai perder elétrons, e ela força então outra espécie a reduzir, é o agente redutor. Enquanto a espécie que reduz, que está ganhando elétron, ela está forçando a outra a oxidar. Então é o agente oxidante. Né? E, por exemplo, o ferro 3 indo a ferro 2, o ferro 3 ele é a espécie oxidada, gera o ferro 2 que é a espécie reduzida. O ferro 2 é a espécie reduzida, gera o ferro 3 que é a espécie oxidada. Então, de maneira semelhante que um ácido, por exemplo, o ácido acético vira acetato, que é a base, e a base, que é o acetato, vira ácido acético, que é o ácido, aqui também ocorre. O redutor vira oxidante, o oxidante vira redutor. Nós discutimos em aula como é o balanceamento das equações pelo método das semi-reações, que é um método mais simples do que a de tentativa. Né? Então eu vou passar esses slides, eles vão estar disponíveis para vocês, mas no momento eu vou estar passando, tá? Porque eu já falei isso em aula para vocês. Eu vou falar dos métodos propriamente ditos. Né? Toda titulação nós vimos que precisa de uma indicação do nosso ponto final, para que o ponto final coincida com o ponto de equivalência. Na volumetria de oxidação, nós temos alguns detalhes interessantes. O primeiro detalhe é que eu posso fazer visualmente sem adição de indicadores. Por exemplo, eu posso utilizar o próprio reagente titulante, né, como vocês fizeram na aula prática, com titular o peróxido de hidrogênio com permanganato. Porque o permanganato ele é violeta, conforme ele vai reagindo, ele forma um manganês 2+, que é incolor. Ou seja, enquanto eu tiver oxalato, peróxido, ou seja, enquanto eu tiver um analito, a solução vai estar incolor. O excesso de permanganato vai fazer com que a solução fique, então, violeta. Né? Posso fazer também tenho indicadores. Né? Alguns indicadores eles são específicos que funcionam só para um determinado tipo de reação. O exemplo é o amido, usado na iodometria. Por quê? Quando eu tenho o I3-, se eu tenho o iodo, eu tenho o triodeto também, que é o I3-. Esse I3-, ele se liga à estrutura do amido, formando uma coloração azul. Então, se aparece a coloração azul, com uma solução onde tem amido, forma I3-. É porque tem I3-, formou iodo. Se o iodo foi consumido, vai desaparecer a coloração azul. E o iodeto ele é castanho. Tá? Mas isso só serve para reação onde eu utilizo o iodo como titulante. Eu também tenho os indicadores verdadeiros, ou indicadores de oxidação. Esses indicadores eles são iguaizinhos aos indicadores ácido-base. Eles possuem uma cor em determinada estrutura, uma outra cor com outra estrutura. E o que diferencia uma estrutura da outra? Ao invés de ser o pH, como na volumetria de oxidação, o que diferencia uma da outra é justamente o potencial elétrico da reação. Né? A reação de oxidação, nós sabemos que tem um potencial elétrico associado, né? É simplesmente pegar do cátodo e do ânodo,
eu vejo qual é o potencial no ponto de equivalência dessa titulação, e esse potencial ele também vai ser o potencial no ponto de equivalência. Então eu vejo a faixa de viragem do meu indicador, qual é o potencial no meu ponto de equivalência, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Mas eu vejo qual é o potencial no ponto de equivalência, vejo a faixa de viragem de potencial do meu indicador e escolho o meu indicador. Tá? Em termos de métodos, né, nós temos alguns métodos também quando falamos de reações de oxidação. O primeiro deles é a permanganimetria, que vocês trabalharam na aula prática, né? Que eu trabalho com soluções de permanganato. A vantagem de trabalhar é que é um agente oxidante forte, tá? Então ele reage com qualquer coisa, ele reduz qualquer coisa, ele oxida, leva a outra substância a oxidar, né? Por ter um potencial elétrico alto, né? Só que ele tem um problema sério, que ele não é um padrão primário, né? Porque ela não tem um grau de pureza elevado e normalmente ele vai a dióxido de manganês, MnO2. Tá? Então ele não é um padrão primário, ele tem que ser padronizado. Né? E o problema é que, conforme eu guardo a solução de permanganato, a própria água, que ainda tem alguma coisa, algum resíduo, ele começa a reagir com o permanganato, formando dióxido de manganês, que catalisa a decomposição dessa solução. Né? Além disso, a presença de luz, ácidos, bases, manganês 2+, também faz com que o permanganato dessa solução recém-preparada comece a decompor. Então, por isso, o permanganato ele tem que ser padronizado sempre antes de fazer a titulação. Então, por exemplo, hidroxódio, eu padronizei hoje com biftalato. Eu posso deixar um mês tranquilamente, 2 meses, desde que é armazenado corretamente. O permanganato não. O permanganato, sempre que eu for utilizar, eu tenho que padronizá-lo antes. E eu posso usar ele tanto em meio ácido, básico ou neutro. Só os produtos que vão ser diferentes. Como nós falamos, em termos de identificação do ponto final, não tem muito problema, né? É super tranquilo isso, né? Porque ele mesmo é o indicador, desde que a solução do analito seja incolor, né? Então, o ponto final em solução ácida, né, é dado aí pela formação do permanganato, pelo excesso de permanganato. Mas essa coloração ela tem que permanecer só por 30, vai permanecer por uns 30 segundos, porque gradualmente ela vai enfraquecer porque o permanganato estava em excesso começa a degradar. Né? Então nós temos aí várias substâncias que podem ser tituladas com permanganato. Ferro, peróxido, nitrito, então assim, é uma gama muito grande de substâncias. Né? Mas esse é um problema, porque tudo isso vai ser interferente. Né? Nitrito interfere na reação com ferro, por assim dizer. O segundo método é a dicromatometria, né? onde eu utilizo o dicromato. Ele é mais fraco que o permanganato, então esse é um problema, ele não reage com todo mundo. Só que em compensação ele é um padrão primário, então eu não preciso padronizar uma solução de dicromato. Né? Ele é mais estável também. Se eu preparei uma solução de cromato em meio ácido, ele não decompõe na presença da luz. Né? O permanganato, não falei ali anteriormente, mas, por exemplo, se tiver cloreto na minha solução, eu não posso titular, porque o permanganato reage com cloreto levando a cloro 2. Né? Então, por exemplo, minha amostra tinha cloreto de ferro, eu vou titular tanto cloreto quanto ferro, então não pode. Já usando dicromato, isso não é um problema. Né? O problema dele é que ele é alaranjado e o cromo 3, que é o produto, é verde. Então, eu preciso do indicador, né? Eu tenho que usar um indicador, que no caso é de fenilamina, que é incolor na forma reduzida e violeta na forma oxidada. Então, eu tenho o meu ponto de viragem das cores. Né? E outro problema é que dicromato é cancerígeno, né? Vou gerar resíduos aí tóxicos. Por último, eu tenho por último não, além disso eu ainda tenho a serimetria, que é o sulfato de sério 4, tá? Que também é estável, ele pode ser utilizado na presença de cloreto porque não é um oxidante tão forte. O problema é que não é colorido, ele é incolor, porque ele vai de sério 4 a sério 3, tá? Então necessita do indicador. Mas como ele não é colorido, fica mais fácil de eu ver as cores. A mudança de valência é simples, é só um elétron, então facilita reações 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1, 1 para 1, quando eu uso a serimetria. Tá? O problema dele é que ele é muito caro.
5 vezes mais caro que os outros agentes oxidantes. E por último, eu tenho a iodometria ou iodimetria, tá? Que são reações que utilizam aí ou a oxidação de iodeto, né? Reage com a substância, o iodeto, então ele é oxidado a iodo, ou a redução de iodo a iodeto, tá? Então são os dois métodos. Então como é que acontece? Se o iodo que é liberado, depois ele é titulado com tiosulfato, a reação é essa aí. Tiosulfato mais iodo, formando tetrationado mais 2 iodetos. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma reação com o iodo, faço uma reação com o iodeto, vejo quanto de iodo foi liberado, e titulo o iodo liberado. Como nós falamos, né, um método indireto aí. Né? Ou pode ser um método direto, aí, a quantidade de iodo que foi consumido e liberado de iodeto. Tá? O indicador, o melhor indicador que nós temos aí, no caso, é o amido, né? Porque ele é seletivo para iodo. E além disso, a reação do iodo, ele é fraco, ele é um oxidante fraco, um redutor fraco. Como ele é fraco, ele vai reagir com poucos, então ele é seletivo. Não é com todas as moléculas, com todos os analíticos que dá para titular com iodo, mas aqueles que dão têm menos interferentes. Né? O problema é que o iodo é instável, tanto o iodo quanto o iodeto são estáveis, né? Então eles têm que ser padronizados com a solução de tiosulfato e ela deve ser titulada em meio ácido, né? Porque senão, ao invés de formar iodeto, forma-se aí o IO- menos e o IO3 menos. Tá? Então, ele reage muito bem. Então, com relação aos métodos, pessoal, era isso que nós tínhamos que falar, tá certo? Então, é só isso que vai ser cobrado da parte de oxidação dos métodos, junto com os balanceamentos. Então, cuidado ao lerem os livros e tudo mais, porque, ao lerem o livro, porque quando vocês lerem, vocês vão ver que tem muito mais coisas. Mas, para nós, a nossa abordagem que nós precisamos é isso. Então, um forte abraço para vocês. Até a próxima semana.